Olá, vocês estão preparados para uma imersão de conhecimento de algum dos produtos da linha Magnetron? Venha comigo! A nossa dica de hoje é sobre o regulador retificador da linha Magnetron. Esse é um regulador retificador universal, onde eu posso colocar esse componente em qualquer motocicleta, seja ela trifásica, bifásica ou monofásica. Ele está preparado para poder atuar em qualquer motocicleta. Então, como que eu posso também aferir essa peça? Um teste inicial para ver se eu tenho comunicação com minha ponte de diodos. Sabemos nós que essa peça ela tem duas funções. Uma função que é regular e a outra função é retificar. Vamos lá, falar sobre a função retificar. Eu tenho uma tensão que vem do meu estator aqui, bobinas, né? Alternada, como foi dito na aula de estator. Então, ele recebe uma tensão alternada e essa tensão passa-se pela minha ponte de diodos para que eu consiga retificar essa tensão. Mas retificar de que forma? Eu vou transformar a minha tensão alternada em tensão contínua. As minhas três fases tendo uma motocicleta trifásica. Tendo uma motocicleta bifásica, será apenas as duas fases, monofásica apenas uma das fases. Correto? A próxima função do meu regulador retificador é regular. Porque eu tenho uma tensão altíssima chegando no meu componente e ele tem um regulador interno que está predeterminado para fazer a regulagem da tensão que vai alimentar a minha bateria. Como dito em outra aula, a bateria é um acumulador de cargas. Então eu preciso estar alimentando esse acumulador, porque esse acumulador, além de acumular, ele distribui a tensão entre sensores e atuadores para fazer ali o funcionamento da motocicleta. Então eu vou ter ali um regulador abaixador. Vamos fazer uma analogia bem rapidinho. Eu tenho um transformador que faz com que eu consiga transformar tensões. Eu posso elevar ou posso abaixar. Então aqui dentro vamos fazer só uma analogia bem sucinta, né? Às vezes a gente consegue entender melhor. Eu tenho um transformador abaixador, tá? Só que ele não é um transformador, porque ele não transforma a tensão, tá? Ele vai baixar, tá? Então só uma analogia para que a gente possa entender. Chegou aqui, vamos colocar aproximadamente 100, 120 volts, ele vai fazer regular essa tensão a 14.3 volts ou 14.5, correto? Então como que eu posso determinar os testes? Primeiro eu vou fazer o teste na bateria para ver se está chegando essa tensão lá na bateria, né? Se eu tenho uma tensão favorável. Eu já realizei todos os testes no meu estator, como na aula que vocês já viram sobre o estator. Então realizei todos esses testes. Eu posso fazer um teste, tá? Preliminar. Eu vou tentar identificar onde é o positivo, o que é o positivo, qual que é o negativo. E aqui eu sei que eu tenho as três fases. As minhas três fases, eu tenho aqui uma ponte de diodos, duplo diodos para cada fase, tá? Então, eu vou medir primeiramente a minha conexão de diodos entre positivo e negativo e depois com as minhas fases. Vamos lá, vamos para os testes. Eu vou pegar meu multímetro e vou colocar na escala de medir resistência ohmica. Esse multímetro é um multímetro automático e ele já vai me dar as escalas de acordo com que eu colocar, de acordo com que eu instrumentar minhas pontas de prova no componente ou na peça, tá? Mas aqui nós falamos que vamos medir pontes de diodos, então eu vou mudar a minha escala porque está aqui em mega ohms para chegar na condição de diodo. Vou selecionar minha escala, aqui está na escala somente de ohms e aqui eu vejo o símbolo de diodo. Vou identificar qual que é o positivo
e o negativo, e eu vou ter que fazer uma instrumentação inversa. Onde é o positivo, eu vou colocar a ponta de prova negativa. Onde é o negativo, eu vou colocar a ponta de prova positiva. Porque se a gente verificarmos aqui a condição do diodo, a energia só vai passar para um lado, para o outro lado ela não vai retornar. Então a minha ponte de diodos eu vou verificar dessa forma. Primeiramente eu vou colocar meu positivo aqui, nessa conexão aqui que é do positivo ou negativo, e vou colocar a outra ponta ali. Se eu não tiver uma leitura, eu sei que, olha lá, eu não tive uma leitura, eu sei que aqui, onde é que está o positivo, é positivo mesmo, e onde está o negativo, é negativo mesmo. E se eu inverter, olha só, eu vou colocar o positivo onde estava o negativo. Ó, deixa eu só achar uma posição aqui, pronto, e vou colocar o negativo aonde estava o positivo. Observa lá no meu multímetro, eu vou ter uma leitura ali da minha ponte de diodo. Então eu tenho aqui uma ponte de diodo favorável. Agora o que eu vou fazer? Sem tirar a ponta de prova positiva do multímetro, que está na configuração aqui de negativa, ó, sem querer saiu. Eu estou destrançando o cabo que trançou. Ó, vou continuar com a minha ponta de prova positiva aqui. E vou tatear as minhas fases, tá? Ó, a primeira fase, eu estou tendo uma leitura no meu multímetro. A segunda fase, estou tendo uma leitura no meu multímetro. E a minha terceira fase, ali estou aferindo a minha ponte de diodos. Poderia eu fazer da seguinte forma, tá? Sabendo que o negativo aqui é positivo, eu posso colocar o negativo aqui. Vou tirar o positivo daqui, ó. Posso colocar o negativo aqui e fazer a medição com o positivo aqui, ó. Somente invertir. Olha lá. Eu vou ter uma leitura da minha ponte de diodo, tá? Então se eu colocar aqui, eu estou tendo a leitura ali da ponte de diodo. Agora se eu fizer diferente, tá? Colocar o negativo no negativo mesmo e o positivo, onde é que é referência de positivo, ó, eu só dei uma energizada na minha ponte de diodo, né? Joguei um pouco de tensão ali, que não é tensão, joguei um pouco ali de informação do meu multímetro e agora ela zerou, tá? Aí se eu fizer dessa forma aqui, ó, olha lá, tateando entre as fases, eu não vou achar nenhuma leitura no meu multímetro. Por quê? Eu não tenho a inversão de passagem, né? Se verificarmos aqui novamente a referência de um diodo, eu só tenho uma passagem única. Então vamos lá, vamos só para voltar ao nosso teste. Eu vou colocar a minha ponta de prova negativa, tá? No positivo aqui, onde é que é o positivo, e vou com o meu positivo medindo a minha ponte de diodos. Olha, eu posso anotar as duas informações. Tá vendo que deu uma informação diferente? Agora, se eu pegar a minha ponta de prova positiva e colocar aqui no meu diodo, que é de referência negativa, eu estou medindo entre positivo e negativo. E se eu pegar a minha ponta de prova negativa e tatear entre as fases, eu vou achar uma leitura da minha ponte de diodo de uma das fases. Outra ponte de diodo de outra fase e outra ponte de diodo da terceira fase. Assim eu consigo fazer um teste preliminar. Se eu colocar e verificar que aqui é positivo, como nós verificamos, aqui é a seleção aqui, né? A condição aqui, a configuração é de positivo e o negativo está aqui. Se eu colocá-lo aqui dessa forma, positivo no positivo, negativo no negativo, e eu obter uma leitura no meu multímetro, eu tenho certeza que eu tenho um componente danificado, eu tenho um regulador retificador com problema. E se eu fizer entre as fases também e me dá isso, olha, aquilo ali é só porque eu energizei, tá, pessoal? Praticamente quando você coloca, né, uma ponta de prova de uma parte para outra, você acaba aqui energizando, jogando um pouquinho de tensão que tem no multímetro pela bateria,
na fase. Então você descarrega, acaba descarregando, ó. Olha só, eu não tenho mais uma medição nem na fase 1, nem na fase 2 e nem na fase 3. Então esse é um teste preliminar, não é um teste que vai me dar clareza, muita certeza de que eu tenho um componente danificado ou não. Tem outros meios que a gente consegue verificar se esse componente está atuando e até mesmo enxergar a atuação da ponte de diodos como imagem, tá pessoal? É uma peça também desenvolvida pela Magnetron, assim como todas as outras peças da Magnetron, leva-se o selo de qualidade Magnetron. Temos aqui a referência, né, a numeração das nossas peças. Temos aqui, né, a logo da Magnetron, né, a abreviação da Magnetron, né, a MAG, com um raiozinho aqui, identificando que eu tenho uma peça original Magnetron, tá? Então essa peça ela vem com um chicote elétrico, vem com os conectores, onde você pode fazer a conexão. Quando a motocicleta for o sistema trifásico, tem fase 1, fase 2 e fase 3. Se for bifásico, eu posso utilizar fase 1 e fase 2. E se for monofásico, eu posso utilizar somente uma fase, tá? E aqui eu tenho positivo e negativo. Eu preciso saber identificar onde é o positivo e o negativo. Eu vou conseguir identificar e vou conseguir fazer a ligação desse componente na motocicleta. Como eu disse, seja trifásico, bifásico ou monofásico. É uma peça de qualidade e que tem um alto desempenho nas motocicletas, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e lembre-se, só Magnetron é Magnetron, não compre gato por lebre. Somos movidos pelo desafio e está aí entregue mais um componente da linha Magnetron, o regulador retificador universal para todas as motocicletas. Espero que tenham gostado da nossa super dica Magnetron. Pessoal, não compre gato por lebre, porque só Magnetron é Magnetron e somos movidos pelos desafios.